Salmos 4, verso 1 e alguns versos mais para a nossa meditação nessa noite. Glória a Deus. Salmo 4, verso 1. Deus tem uma palavra para a tua vida. Eu sinto a presença de Deus. Salmo 4, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Davi ora a Deus na sua angústia. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me destes largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Verso 2. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Diga amém. Amém. Tomai os vossos assentos, glorificando a Deus. Trago a pregação da palavra de Deus em Cristo Jesus, baseada no seguinte tema: querido de Deus. Amém? Amém. Diga comigo bem forte: querido de Deus. Querido de Deus. Outra vez, diga: querido de Deus. Querido de Deus. Senhores e senhoras, para se tornar querido de Deus, o primeiro passo é aceitá-lo como seu Salvador. O segundo passo é ter diálogo com Ele, viver uma vida de constante oração. A pessoa que aceita Jesus, mas não vive uma vida de constante oração, essa pessoa, ela é amada de Deus, mas não é o querido de Deus. Deus, Ele faz a diferença daquele que se achega a Ele. Deus, Ele faz a diferença daquele que se aproxima dEle. Deus, Ele faz a diferença daquele que sempre está aos seus pés. Ele o tem por querido. O salmista Davi é um exemplo disso, quando ele escreve dizendo: sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Ele está dizendo: sejam os senhores sabedores, sejam as senhoras sabedoras de que Deus tem separado para si o seu querido. Aleluia! O pai de família, a mãe, tem muitos filhos, mas sempre ele tem, como diz o nordestino, o pernambucano, o baiano, o seu xodó. Não é verdade? Sempre tem o seu xodózinho. Não é assim? A mesma coisa é Deus. O pai e a mãe não deixam de amar todos. Ele ama todos, mas sempre tem um que ele sempre tem um afago a mais, uma dedicação a mais, um apego a mais, um carinho a mais, porque ele tem como seu xodó. Mas com certeza, esse é aquele que sempre fala a língua do Pai. Esse sempre é aquele que faz o que agrada ao Pai. O Pai ama todos, mas prioridade para o seu amor, aquela pessoa, ao filho melhor, o Pai dedica-se àquele que lhe obedece, aquele que faz a sua vontade, aquele que faz o seu querer. Deus não é diferente. Todos são filhos, todos são queridos, mas o profeta Malaquias deixou bem claro: outra vez vos digo, e vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ele está pregando o que ele já pregou, ele volta a pregar novamente. Esse é o motivo pelo qual, exegesicamente, ele expressa dizendo: outra vez, é porque já teve uma antecedente, que ele já havia pregado acerca da diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Agora ele volta a pregar e a esclarecer o ouvido do povo. Outra vez eu torno a pregar para vocês e a vos dizer que há uma diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve, entre aquele que tem comunhão com Deus e aquele que não tem comunhão com Deus, entre aquele que é amado por Deus e entre aquele que não é amado por Deus.
O salmista Davi é um pregador. Na lírica da poesia, inspirado pelo Espírito Santo, ele declara dizendo: sabei, sejam sabedores, sejam conhecedores disso, que o Senhor Deus tem separado para si aquele que lhe é querido. E a partir do versículo diz: tem mais outra, o querido, o Senhor o ouvirá quando este clamar a ele. Aleluia! O querido é atendido, o querido é solucionado o seu problema, o querido de imediato Jeová levanta do trono e se inclina para abençoá-lo. O querido Senhor abre sempre as portas, o querido Deus joga as muralhas por terra, o querido Deus sempre envergonha o teu inimigo, o querido Deus sempre está pelejando por ele, porque qual o filho querido do seu pai que lhe pedindo alguma coisa, o pai vai reter aquilo que o seu filho pede? Nenhum pai, porque sempre ele vai procurar por onde para agradar o filho que lhe agrada, o filho que faz a sua vontade. Deus está dizendo: primeiro passo para quem quer ser querido meu é este: vai ter que conversar comigo, vai ter que falar minha língua, vai ter que dialogar comigo. Tem muitas pessoas que recebem bênção, mas na base da carona, meu pastor. São pessoas acostumadas a viver dependentes do A, do B, do C. Hoje é uma campanha, acabou a campanha, faz aquela fila e se coloca o Pedro, Tiago, João, Maria, Bartolomeu, Pedro, a Antônia, o Pedrão, o Antonião, e coloca-se todo mundo e coloca no meio da fila e vai: vem orar por mim, missionária, vem orar por mim, missionário. Deus não é contra isso, mas só tem um porém: você sempre estará na condição de cauda, porque Deus ele quer que você seja cabeça. E qual é o cabeça? O cabeça é aquele que rege, é aquele que governa, é aquele que está na frente. A cauda é aquele que sempre está dependente, sendo dirigido pelo cabeça. Tem pessoas que estão nessa condição, eternas dependentes do A e do B. Deus te diz: eu te dei 2 joelhos, eu te dei um espírito, a fé é tua. Eu quero que você coloque a tua fé em ação e receba o milagre pela tua própria fé. Não receba milagre pela fé do pregador, pela fé do pastor, pela fé do A e do B, porque ele disse: o que crer vai ser salvo e o que não crer vai ser condenado. Então coloque a tua fé em prática e deixa Jeová trabalhar. Levante a mão e glorifica. Glória a Deus. O salmista Davi não era um crente preguiçoso, o salmista Davi não era um crente rabugento, o salmista Davi não é esses crentes teimosos que passa 10 minutos já está inquieto para desdobrar o joelho. Já viu? Hoje é culto de oração, o pastor fala, aí todo mundo de joelho, daqui a pouco a Maria já está inquieta, já está limpando a poeira do joelho, já está sentada, o Pedro já está limpando a poeira do joelho e já está sentado, não querem mais se apegar a Deus em constante oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. O salmista está dando um exemplo. O capítulo 4, o Salmo 4, do verso 1 que lemos, eis a expressão de Davi dizendo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Aleluia! Na angústia me destes largueza. Preste atenção e olhe para cá, porque Deus está falando: ouve-me quando eu clamo. Ele está pedindo o quê? Atenção de Deus. Ele está pedindo que Deus venha inclinar os seus ouvidos a ouvir a sua oração. Primeira declaração. Segunda, ele diz: ó Deus da minha justiça. Deus da sua justiça, nada mais ele quer dizer que Deus é o seu juiz, ou seja, é Deus que faz justiça por ele. E a partir do verso diz: na angústia me destes largueza, ou livramento, ou largura. Ele está trazendo a memória de Deus que ele já passou por situações cruéis e Jeová deu livramento. Ele já enfrentou muralha e Jeová já jogou as muralhas por terra por ele. Ele já passou por altos e baixos, e todas as situações difíceis que ele enfrentou, Deus o livrou das angústias, e agora ele está reivindicando de Deus mais uma vez o direito. É como se ele estivesse dizendo: tu és o Deus da minha justiça, ou seja, é o Senhor que faz justiça por mim.